Eu nunca acreditei em maldições até o momento em que vi a pintura pela primeira vez. Algo naquelas cores, nas formas distorcidas e nos olhos sombrios me deixou inquieto. Foi a sensação mais perturbadora que já experimentei. Aquela imagem parecia viva, e cada vez que olhava para ela, sentia uma presença, como se o próprio artista estivesse ali, observando, esperando. Meu nome é Rafael, sou um colecionador de arte de Belo Horizonte. Minha paixão sempre foi descobrir obras desconhecidas e trazer à tona o trabalho de artistas esquecidos. Sempre considerei minha coleção única, uma mistura de obras famosas e peças obscuras que encontrei em leilões e feiras de antiguidades. No entanto, nunca imaginei que uma simples aquisição pudesse me levar ao limiar da loucura. Foi durante uma dessas feiras que encontrei a pintura. O vendedor era um homem idoso, com olhos cansados e uma postura que denotava cansaço. Ele estava ansioso para se livrar da peça, e sua pressa me deixou curioso. A pintura, envolta em um lençol, estava em um canto, quase escondida. Quando ele a revelou, algo dentro de mim se agitou. Essa pintura é especial, disse ele, hesitante. Foi feita por um artista desconhecido, alguém que muitos acreditam ter sido amaldiçoado. Ignorando seu tom de alerta, comprei a pintura por um preço surpreendentemente baixo. Talvez, no fundo, algo me atraísse para ela, algo além da minha compreensão. De volta ao meu apartamento em Belo Horizonte, coloquei a pintura na parede do meu escritório. Aquela pintura era hipnotizante. Cores escuras e tons sombrios formavam uma figura indistinta no centro, com olhos que pareciam seguir meus movimentos. Era uma obra-prima do terror, e sua presença dominava o ambiente. Na primeira noite, acordei com uma sensação estranha. Não era o barulho que me acordou, mas sim uma espécie de pressão, como se algo ou alguém estivesse ao meu lado. A pintura estava ali, na parede, e por um momento jurei que a figura no centro havia mudado de posição. Sacudi a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, mas o desconforto persistia. Os dias seguintes foram uma descida gradual ao caos. Cada vez que entrava no escritório, a figura parecia mais nítida, mais definida. Comecei a ter pesadelos terríveis, sonhos onde a figura saía da pintura e me perseguia por corredores escuros e intermináveis. Acordava suado e ofegante, com o coração batendo descontroladamente. Contei a alguns amigos sobre a pintura e os eventos estranhos que estavam acontecendo. Eles riram e disseram que eu estava apenas impressionado com a história do vendedor. Mas eu sabia que havia algo mais. Algo muito mais sinistro. Uma tarde, enquanto trabalhava no escritório, ouvi sussurros. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, mas claramente vindas da direção da pintura. Levantei-me lentamente e me aproximei dela. Os sussurros se intensificaram, e os olhos da figura pareciam me perfurar. Toquei a moldura, e uma sensação gelada percorreu meu corpo. Em desespero, tentei remover a pintura da parede, mas ela parecia estar grudada, como se fosse parte da estrutura do prédio. Lutei com toda a minha força, mas foi inútil. Eu desisti, ofegante, e me afastei. A partir daquele momento, as coisas só pioraram. Comecei a ver a figura em todos os lugares, nos reflexos das janelas, nas sombras dos cantos dos cômodos, até mesmo em meus sonhos. Ela estava me assombrando, tornando minha vida um pesadelo constante. Decidi procurar mais informações sobre o artista desconhecido. Vasculhei livros de arte, arquivos antigos, tudo que pudesse me dar uma pista sobre a origem daquela pintura maldita. Descobri que o artista, cujo nome nunca foi registrado, viveu em Belo Horizonte no início do século XX. Sua obra era conhecida por ser perturbadora, carregada de uma energia sombria que afetava todos que a viam. Muitos de seus trabalhos foram destruídos após sua morte, pois as pessoas acreditavam que estavam amaldiçoados. Aparentemente, a maldição estava ligada à própria essência do artista, que teria feito um pacto sombrio em busca de inspiração e sucesso. No entanto, essa busca acabou levando à loucura e à morte prematura. Sua última obra,
A pintura que agora estava em minha posse era considerada a mais perigosa de todas. Enquanto lia sobre isso, a sensação de ser observado se intensificou. Olhei para a pintura e vi que a figura havia mudado novamente. Agora, estava sorrindo, um sorriso cruel e distorcido. Era como se soubesse que eu estava descobrindo seus segredos. Cada noite se tornou uma batalha contra o medo e a paranoia. Comecei a ouvir risadas baixas e perturbadoras, vindas de dentro das paredes. Meu sono era interrompido por gritos e gemidos, que pareciam se intensificar à medida que o tempo passava. Um dia, decidi que não podia mais suportar aquilo. Peguei a pintura e a levei até o porão do meu prédio, determinado a destruí-la. Mas, quando acendi as luzes do porão, vi algo que me fez congelar de medo. O porão estava coberto de símbolos estranhos e desenhos grotescos, todos relacionados à figura da pintura. Tentei queimar a pintura, mas as chamas não a tocavam. Tentei rasgá-la, mas o tecido era indestrutível. Desesperado, deixei-a no porão e corri de volta para meu apartamento. Quando entrei no escritório, a pintura estava lá, pendurada na parede como se nunca tivesse sido removida. Minha saúde mental começou a deteriorar. Fiquei recluso, afastando-me de amigos e familiares. A figura da pintura estava sempre lá, sempre observando, sempre sussurrando. Decidi buscar ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Encontrei um homem chamado Eduardo, que vivia em uma cidade próxima. Ele era conhecido por lidar com objetos assombrados e maldições. Contei a ele minha história, e ele concordou em me ajudar. Quando Eduardo chegou ao meu apartamento, ele imediatamente sentiu a energia sombria emanando da pintura. Ele realizou um ritual, tentando quebrar a maldição, mas nada parecia funcionar. A figura na pintura apenas ria, seus olhos cheios de malícia. Eduardo me disse que a única solução seria isolar a pintura em um local seguro, onde sua energia não pudesse afetar mais ninguém. Mas eu sabia que não seria fácil. A pintura parecia estar ligada a mim de uma forma que eu não conseguia entender. Enquanto escrevo isso, sei que meu tempo está se esgotando. A figura na pintura está mais nítida do que nunca, e seus sussurros se tornaram gritos. Sinto que estou à beira da loucura, incapaz de escapar da maldição que me consome. Se você está lendo isso, por favor, tenha cuidado. Nunca subestime o poder de uma obra de arte, especialmente uma que carrega a essência de um artista amaldiçoado. E nunca, jamais, olhe nos olhos da figura na pintura. Ela está esperando, sempre esperando, para reivindicar mais uma vítima. Comprei o jogo de tabuleiro numa pequena loja de antiguidades no centro de Porto Alegre. O lugar era escuro, abafado, com uma atmosfera que parecia pesar no ar. O tabuleiro, em si, estava escondido em um canto, coberto de poeira e teias de aranha. Não havia caixa, apenas o tabuleiro e as peças, todas esculpidas em madeira escura e desgastada. Acho que foi a sensação de curiosidade mórbida que me atraiu para aquele objeto. Como alguém fascinado por jogos de tabuleiro raros e únicos, a ideia de encontrar algo tão antigo e desconhecido me deixou excitado. O dono da loja, um homem idoso com olhos encovados e uma voz rouca, não sabia muito sobre o jogo. Encontrei isso no sótão da minha avó, disse ele, entregando o tabuleiro com mãos trêmulas. Acho que nunca foi jogado. Foi só depois que levei o jogo para casa que as coisas começaram a ficar estranhas. No início, não percebi nada de errado. Mas, na primeira vez que realmente me sentei para examinar o tabuleiro, notei algo peculiar. As inscrições nas bordas estavam em uma língua que eu não conseguia reconhecer, e as figuras nas peças tinham expressões de dor e desespero. Comecei a pesquisar sobre jogos antigos, tentando descobrir a origem daquele artefato. Nada que encontrei correspondia ao que tinha em mãos. Decidi convidar alguns amigos para jogar,
na esperança de desvendar o mistério juntos. Foi a pior decisão que já tomei. Naquela noite, 4 de nós se reuniram no meu apartamento. Eu, Lucas, Ana e Gabriel. A sala estava iluminada por uma luz suave, criando um clima descontraído. Abrimos uma garrafa de vinho, rimos e conversamos sobre as expectativas do jogo. Nenhum de nós sabia no que estávamos nos metendo. Começamos a jogar e logo percebemos que não era um jogo comum. Cada movimento das peças parecia desencadear uma sensação de desconforto crescente. As regras eram complicadas, e as instruções, quase legíveis, pareciam mudar cada vez que as líamos. Foi no segundo turno que as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Lucas, que estava na vez, moveu sua peça e de repente ficou pálido. Ele caiu para trás, segurando o peito, como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Corremos para ajudá-lo, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ele se recuperou, tremendo. Vocês não ouviram? Ele perguntou, a voz fraca. Era como um sussurro, dizendo meu nome. Rimos nervosamente, tentando afastar a tensão. Mas eu sabia que algo estava muito errado. Continuamos jogando, e cada movimento tornava o ambiente mais opressivo. Ana, normalmente tão racional e calma, começou a murmurar sobre sombras nas paredes. Gabriel, o mais cético de todos, começou a suar frio e a olhar ao redor como se esperasse que algo saltasse sobre ele. No meu turno, senti uma pressão na cabeça, como se uma mão invisível estivesse me apertando o crânio. A sala parecia encolher, e o ar ficou denso e pesado. As vozes dos meus amigos soavam distantes, como se estivessem a quilômetros de distância. Tentei mover minha peça, mas minha mão tremeu tanto que derrubei várias outras no processo. De repente, as luzes piscaram e apagaram. Ficamos imersos na escuridão, ouvindo apenas nossa respiração acelerada e o som do vento lá fora. Quando as luzes voltaram, o tabuleiro estava diferente. As peças tinham se movido sozinhas, formando um padrão que nenhum de nós reconhecia. Isso não é normal, sussurrou Ana, a voz trêmula. Então, um grito cortou o ar. Era Gabriel, segurando sua mão com força, o sangue escorria entre seus dedos, pingando no tabuleiro. Olhamos em choque enquanto ele abria a mão lentamente, revelando um corte profundo que não estava ali antes. Isso é loucura, disse Lucas, se levantando abruptamente. Não vou mais jogar isso. Concordamos em parar, mas quando tentamos guardar o jogo, algo nos impediu. As peças não se moviam, como se estivessem coladas ao tabuleiro. Tentei levantar o tabuleiro inteiro, mas ele parecia grudado na mesa. Foi então que percebemos que estávamos presos. A porta da sala não abria, e os celulares não tinham sinal. Ficamos ali, olhando uns para os outros, sentindo o pânico crescer. Ana começou a chorar silenciosamente, e Gabriel murmurava algo sobre estar sendo observado. Lucas estava tentando forçar a porta, mas era inútil. Eu, no entanto, não conseguia tirar os olhos do tabuleiro. Havia algo hipnotizante naquelas peças esculpidas, como se estivessem vivas. Sem aviso, o tabuleiro começou a vibrar. As peças se moveram sozinhas, formando uma nova configuração. Uma palavra apareceu no centro, escrita em sangue: jogue. Não temos escolha, disse Gabriel, a voz rouca de medo. Temos que terminar o jogo. Com relutância, sentamos de volta ao redor da mesa. O clima estava pesado, e cada movimento parecia carregar um peso insuportável. As peças, agora mais definidas e macabras, pareciam olhar para nós com olhos maliciosos. A cada turno, as sensações de medo e desespero aumentavam. Lucas começou a ter espasmos, e Ana desmaiou por um momento. Quando chegou a minha vez novamente, senti uma dor aguda no peito, como se estivesse sendo perfurado por dentro. Movei minha peça com dificuldade, tentando ignorar a dor e o terror. Foi então que a sala ficou gélida. Uma névoa densa começou a se formar ao nosso redor, e as paredes pareciam se fechar.
Ouvi sussurros, não na minha cabeça, mas ao meu redor, como se várias vozes estivessem conspirando contra nós. Não vamos sair daqui vivos, murmurou Lucas, os olhos vidrados de terror. Tentei acalmá-lo, mas no fundo sabia que ele estava certo. O jogo não nos deixaria ir. Estávamos presos em um pesadelo que parecia não ter fim. Cada movimento das peças trazia uma nova onda de dor e desespero. Quando finalmente colocamos a última peça no lugar, um silêncio mortal caiu sobre a sala e toda a névoa se dissipou lentamente, e a temperatura voltou ao normal. Olhamos uns para os outros, esperando o próximo movimento do jogo. De repente, o tabuleiro se fechou sozinho com um estalo alto. As luzes piscavam violentamente, e uma risada demoníaca ecoou pela sala. Foi então que as paredes começaram a tremer, e o chão parecia se abrir sob nossos pés. Tentamos correr, mas era inútil. A sala estava desmoronando ao nosso redor, e o tabuleiro parecia ser a origem de tudo. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi a figura de um demônio, esculpido em uma das peças, sorrindo para mim com olhos ardentes. Quando acordei, estava sozinho. O tabuleiro, agora fechado e quieto, estava no centro da sala destruída. Meus amigos tinham desaparecido, e eu estava deitado no chão, coberto de poeira e detritos. Não sei como saí de lá. Meus amigos nunca foram encontrados, e ninguém acreditou na minha história. O jogo de tabuleiro foi levado por autoridades e nunca mais o vi. Agora, vivo com o terror constante daquela noite. Às vezes, ouço sussurros quando estou sozinho, e sinto uma presença sombria me observando. Sei que o jogo não acabou, e que o demônio ainda está esperando, sempre esperando, para reivindicar sua próxima vítima. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas a partir do momento em que a caixa de música começou a tocar sozinha, comecei a questionar minha sanidade. O som doce e perturbador das notas ecoando pela casa no meio da madrugada era suficiente para fazer qualquer um duvidar da própria realidade. Mas, de alguma forma, a história que me foi contada sobre a menina fantasma de Curitiba tornou-se muito mais do que um conto assombrado para mim. Meu nome é Lucas, e moro em Curitiba, uma cidade conhecida pelo seu clima frio e suas belas paisagens urbanas. Sou um jornalista freelancer, especializado em artigos históricos e culturais. No entanto, minha vida deu uma guinada inesperada quando herdei uma antiga casa no bairro de São Francisco, um lugar que sempre foi cercado por histórias de assombrações e eventos inexplicáveis. A casa, uma construção do início do século XX, pertencia à minha tia-avó, Marília, uma mulher solitária que acumulava relíquias e objetos antigos. Quando a conheci, ela sempre me fascinou com suas histórias de objetos amaldiçoados e presenças invisíveis, mas eu nunca levei nada disso a sério. Após sua morte, eu me tornei o proprietário da casa e de tudo que ela continha. Enquanto explorava o sótão, cheio de móveis empoeirados e caixas esquecidas, encontrei uma pequena caixa de música. Era um objeto delicado, com detalhes em ouro e uma bailarina de porcelana que girava ao som de uma melodia triste. Ao abrir a caixa pela primeira vez, fiquei surpreso ao descobrir que a melodia não era a típica canção infantil, mas algo mais sombrio e melancólico. Foi naquela mesma noite que o verdadeiro terror começou. Acordei de um sono profundo ao som da caixa de música tocando. O quarto estava gelado, e o ar parecia denso, quase palpável. Caminhei até a sala onde tinha deixado a caixa de música e, para minha surpresa, ela estava fechada. O som cessou imediatamente quando entrei na sala, deixando-me em um silêncio aterrador. No dia seguinte, fui visitar um amigo, Gustavo, que também é jornalista e tem um interesse particular por histórias sobrenaturais. Contei a ele sobre a caixa de música e os estranhos acontecimentos. Gustavo, com sua curiosidade típica,
sugeriu que eu investigasse mais a fundo a história da casa e da minha tia-avó. Embora relutante em investigar profundamente, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Na semana seguinte, a caixa de música tocou todas as noites às 3 da manhã, sem falhar. A melodia soava mais alta e penetrante, e comecei a notar uma figura indistinta no espelho do corredor, sempre na periferia da minha visão. A figura parecia ser de uma menina, com longos cabelos escuros e um vestido branco. Cada vez que eu tentava focar nela, desaparecia, deixando apenas um eco do seu riso infantil. Minha curiosidade finalmente me levou a um velho álbum de fotos da minha tia-avó, onde encontrei uma imagem que me arrepiou. Era uma foto de Marília, quando criança, ao lado de uma outra menina, que parecia ser a mesma figura que eu via no espelho. Atrás da foto, estava escrito Marília e Ana, 1922. Ana, pelo que pude descobrir nas anotações da minha tia-avó, era uma amiga de infância que morreu tragicamente em um acidente na própria casa de Marília. Após descobrir essa foto, os eventos sobrenaturais ficaram ainda mais intensos. Certa noite, enquanto tentava dormir, a melodia da caixa de música começou a tocar novamente, mais alta e insistente. Desta vez, não estava sozinha. Ouvi risos infantis ecoando pelo corredor e passos leves correndo pelo assoalho. Sentei na cama, coração acelerado, enquanto a temperatura do quarto despencava. Fui até a sala, e lá estava ela, a menina, parada ao lado da caixa de música. Seu rosto pálido e seus olhos vazios pareciam me encarar diretamente. Sem palavras, apenas a presença dela me paralisava de medo. Ela levantou a mão lentamente e apontou para o sótão. Como se estivesse hipnotizado, segui a direção apontada. No sótão, encontrei uma velha boneca, vestida exatamente como a menina do espelho. A boneca estava em pé ao lado de uma carta amarelada pelo tempo. Eu estava tremendo, abri a carta e comecei a ler. Era uma carta de minha tia-avó para Ana, escrita pouco antes do acidente. A carta falava de promessas de amizade eterna e de um segredo que as duas compartilharam. Não consegui terminar a leitura, pois uma rajada de vento varreu o sótão, quase me derrubando. Desde então, a caixa de música toca sempre à mesma hora, e a figura da menina continua a aparecer nos espelhos e cantos da casa. Já não durmo direito e vivo em constante estado de alerta. Gustavo sugeriu que eu me mudasse, mas sinto que a ligação entre a casa e os espíritos que habitam é forte demais para ser quebrada apenas com a distância. Curitiba, com sua rica história e lugares enigmáticos como o bairro de São Francisco, sempre foi um cenário perfeito para histórias de assombração. Minha experiência com a caixa de música e a menina fantasma me mostrou que nem tudo pode ser explicado racionalmente. Às vezes, os objetos carregam memórias e energias que transcendem o tempo e a lógica. Agora, cada vez que ouço a melodia da caixa de música, sei que Ana está por perto, presa em um ciclo eterno de dor e lembrança. E enquanto eu viver nesta casa, nunca saberei o que é paz. A cada noite, espero pelo som da melodia, sabendo que mais uma vez enfrentarei o inexplicável e o aterrorizante. E assim, minha vida continua, envolta em um mistério que talvez nunca seja resolvido, com a presença constante da menina fantasma e sua caixa de música assombrada. O barulho de vidro estilhaçando acordou-me no meio da madrugada. O som veio do andar de baixo, da sala onde, até recentemente, eu havia colocado um antigo espelho que comprei num leilão. Mas não era apenas o som do vidro quebrado que me assustava, era o que eu encontrei quando cheguei lá. Os pedaços de espelho não refletiam apenas a sala ao redor, mas algo muito mais sinistro. Meu nome é Lucas, moro em Petrópolis, uma cidade conhecida por suas belas mansões históricas e seu clima agradável. Sempre fui fascinado por antiguidades, especialmente aquelas que carregam um ar de mistério. Foi assim que, há algumas semanas, acabei adquirindo um espelho antigo num leilão realizado numa velha mansão local, conhecida como Mansão Sobral.
Dizem que a mansão é assombrada, mas eu nunca dei muito crédito a essas histórias. Até agora. A mansão, situada na rua Ipiranga, tem uma história longa e trágica. Construída no final do século XIX, foi palco de muitos eventos misteriosos e trágicos. No leilão, o espelho chamou minha atenção de imediato. Era grande, com uma moldura de madeira escura e entalhes intrincados, claramente um trabalho artesanal. O leiloeiro mencionou que pertencia à família Sobral desde a construção da mansão e que havia rumores de que era amaldiçoado. Como sempre, achei que era apenas uma história para aumentar o valor do item. Decidi colocá-lo na sala de estar da minha casa, uma construção também antiga, mas não tão grandiosa quanto a mansão. Na primeira noite, não notei nada de diferente. No entanto, na segunda noite, comecei a ouvir sussurros baixos vindo da sala. Pensei que fosse minha imaginação ou o vento batendo nas janelas. Mas então, o incidente com o vidro estilhaçado aconteceu. Ao descer as escadas, vi os pedaços do espelho espalhados pelo chão. Mas o que realmente me fez congelar no lugar foi o reflexo distorcido que os cacos mostravam. No reflexo, a sala parecia a mesma, mas havia figuras sombrias, indistintas, que se moviam lentamente. Pisquei várias vezes, tentando clarear a visão, mas as figuras continuavam lá, movendo-se como sombras vivas. Durante o dia, decidi consertar o espelho. Levei os cacos para um vidraceiro local, que também comentou sobre o espelho, dizendo que era um objeto único, mas que emanava uma sensação desconfortável. Ele consertou o vidro, e eu voltei a colocá-lo na sala, convencido de que tudo não passava de um sonho perturbador. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas estavam mais altos e mais claros. Pareciam formar palavras, frases, mas em uma língua que eu não conseguia entender. Mas eu decidi ignorá-los e voltei a dormir. No entanto, ao acordar, encontrei marcas de mãos pequenas e ensanguentadas no espelho, como se alguém tivesse pressionado as palmas contra o vidro, tentando sair. Os eventos começaram a se intensificar. Acordei várias vezes com arranhões no vidro, vozes mais altas e até mesmo a visão fugaz de rostos pálidos e contorcidos no reflexo. Uma noite, enquanto assistia a TV na sala, vi claramente um rosto refletido no espelho, atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O rosto no espelho era pálido, com olhos negros e vazios e um sorriso tortuoso. Esses incidentes começaram a afetar meu sono e minha sanidade. Minha casa, antes um lugar de conforto, se tornou um pesadelo vivo. Até meus amigos notaram minha aparência abatida e cansada. Decidi contar a um deles, Rafael, sobre o espelho. Ele era cético, mas curioso, então veio me visitar. No começo, ele também não notou nada de estranho, mas quando os sussurros começaram, ele ficou pálido e sugeriu que nos livrássemos do espelho. Tentamos, naquela mesma noite, levá-lo para fora de casa. Era incrivelmente pesado, mais do que parecia ser, e enquanto carregávamos, os sussurros se transformaram em gritos desesperados. Quando finalmente o colocamos na calçada, o espelho se quebrou novamente, dessa vez em 1000 pedaços. E foi então que vimos, claramente, em cada caco de vidro, aqueles rostos horríveis, contorcidos em agonia. Achamos que estávamos livres, mas estávamos errados. Os eventos estranhos continuaram. Sussurros, sombras e até mesmo toques frios no meio da noite. Parecia que, ao quebrar o espelho, libertamos algo muito mais maligno. Rafael se distanciou, dizendo que minha casa estava amaldiçoada e que eu precisava buscar ajuda. Desesperado, procurei Dona Teresa, uma senhora conhecida na cidade por suas habilidades mediúnicas. Ela veio até minha casa e, ao entrar, fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Há algo muito antigo e muito mal aqui, ela disse. E esse espelho era uma porta, e ao quebrá-lo, você liberou o que estava do outro lado. Dona Teresa realizou um ritual de purificação, mas ela disse que não seria fácil se livrar dessa presença. Ela recomendou que eu me mudasse, que deixasse a casa e começasse uma nova vida em outro lugar, mas eu não sabia como iria abandonar meu lar.
Eu me senti impotente, preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. E é assim que estou vivendo agora, convivendo com os sussurros e as sombras. Minha casa, que antes era um refúgio, tornou-se um lugar de medo constante. Não sei quanto tempo mais poderei suportar, mas sei que aquele espelho trouxe algo para minha vida que jamais poderei esquecer. Os eventos continuam, implacáveis, como uma sombra que não consigo escapar. E cada noite, quando os sussurros começam, lembro-me das palavras de Dona Teresa: esse espelho era uma porta. E agora, essa porta está aberta, e o que quer que tenha passado por ela, ainda está aqui, esperando, observando. Olá, amante do terror e sobrenatural. Você gosta de uma história macabra e aterrorizante? Então se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que trazemos sobre o mundo do desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias e compartilhe com seus amigos e venha explorar o que se esconde nas sombras com medo do escuro. A primeira vez que ouvi os risos agudos e frios no meio da madrugada, minha espinha gelou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Não eram risos humanos, disso eu tinha certeza. Eram altos, esganiçados e vinham do canto escuro do meu quarto, onde eu havia colocado aquela boneca de porcelana antiga. Como eu fui parar nessa situação? Bom, vamos começar do começo. Eu sou Pedro, moro em São Paulo, e sempre fui fascinado por antiguidades. Meus pais costumavam dizer que eu tinha uma alma velha. Passei a vida toda colecionando peças antigas, e no último final de semana, fui a uma feira de antiguidades no centro da cidade. É um evento famoso, cheio de barracas que vendem de tudo, desde móveis vitorianos até objetos de decoração bizarros. Foi lá que eu a vi pela primeira vez. Ela estava numa barraca mais afastada, cercada por outros brinquedos antigos. A boneca de porcelana me chamou a atenção imediatamente. Era incrivelmente detalhada, com olhos azuis vívidos e um vestido de renda finamente trabalhado. O vendedor, um homem idoso de aparência desgastada, me olhou com uma expressão estranha quando perguntei sobre a boneca. Ele disse que ela tinha uma história peculiar e que pertencia à sua avó, que a trouxera da Europa. Mas foi a advertência dele que me marcou. Cuidado, essa boneca traz consigo uma maldição. Ri nervoso, achando que era só uma tática de venda. Mas ele não estava brincando. Decidi levar a boneca para casa, achando que seria um ótimo acréscimo à minha coleção. Só que desde a primeira noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Minha casa é um apartamento antigo no bairro da Liberdade, um lugar conhecido pelas suas histórias de assombrações e lendas urbanas. Mas eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Até que, naquela noite, tudo mudou. Os risos começaram de novo, cada vez mais altos e persistentes. Me virei na cama, tentando ignorar, mas era impossível. Resolvi que precisava ver o que estava acontecendo. Levantei devagar e caminhei até o canto do quarto. A boneca estava lá, no mesmo lugar que eu a tinha deixado, mas seus olhos pareciam me seguir. O pior veio quando eu ouvi meu nome sendo sussurrado. Era um sussurro baixo e rouco, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio pesado e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, os eventos macabros se intensificaram. Começou com objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares diferentes. Até aí, eu tentava encontrar explicações lógicas. Talvez eu mesmo estivesse movendo as coisas e não me lembrava. Mas então, um dia, encontrei marcas de arranhões no chão de madeira, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. As marcas levavam até o canto onde a boneca estava. Uma noite, acordei com uma sensação sufocante, como se alguém estivesse sentado no meu peito. Abri os olhos e lá estava ela, a boneca, agora sentada na minha cama,
olhando diretamente para mim. Gritei e joguei a boneca para o outro lado do quarto. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Resolvi que era hora de me livrar dela. Peguei a boneca e desci correndo as escadas do meu prédio, determinado a jogá-la fora. Coloquei a boneca no container de lixo e voltei para casa, aliviado. Mas o alívio durou pouco. Na manhã seguinte, a boneca estava de volta, sentada na poltrona da sala, com aquele olhar penetrante e frio. Desesperado, decidi pesquisar sobre a história da boneca. Descobri que tinha sido feita no final do século XIX por um famoso fabricante de brinquedos na Alemanha. A boneca havia pertencido a uma menina chamada Helga, que morreu de forma trágica. Alguns diziam que seu espírito inquieto havia se prendido à boneca, buscando vingança. Um amigo, ao saber do que estava acontecendo, sugeriu que eu procurasse uma benzedeira famosa da cidade. Fui até o bairro do Bixiga, onde mora a Dona Sônia, conhecida por lidar com casos sobrenaturais. Quando mostrei a boneca para ela, seus olhos se arregalaram e ela fez o sinal da cruz. Essa boneca está carregada de uma energia muito negativa, ela disse. O espírito que acompanha é muito poderoso e não quer ser perturbado. Dona Sônia realizou um ritual de purificação, mas avisou que a maldição poderia ser difícil de quebrar. Segui todas as suas instruções, mas as atividades paranormais só pioraram. Comecei a ver sombras movendo-se pela casa, ouvir passos no corredor durante a noite, o mais aterrorizante, sentir toques gelados no meu ombro quando estava sozinho. A gota d'água foi quando encontrei fotos antigas da minha família espalhadas pelo chão, todas com os rostos arranhados. A boneca estava no centro do caos, com uma expressão quase triunfante. Senti uma raiva e um medo que nunca tinha experimentado antes. Decidi que a única solução era destruir a boneca. Peguei um martelo e, com toda a força, desferi um golpe na cabeça dela. O som que veio depois não era de porcelana quebrando, mas um grito agudo e desesperado que ecoou pelo apartamento. Quando abri os olhos, a boneca estava intacta, olhando para mim com seus olhos penetrantes. Agora, vivo com essa entidade na minha casa, sem saber como me livrar dela. Os risos continuam, mais altos e perturbadores a cada noite. Cada canto escuro da minha casa parece esconder algo sinistro, e a sensação de ser observado nunca me abandona. A boneca de porcelana de São Paulo trouxe para minha vida um terror que eu nunca imaginei ser possível. E enquanto ela estiver comigo, sei que esses eventos macabros e inexplicáveis continuarão a acontecer. Não há paz, não há descanso, apenas o constante medo do que está por vir. Quando o relógio de bolso do Conde de Ouro Preto parou às 3 da manhã, o silêncio foi rompido por um grito estridente que ecoou pela casa. Nunca imaginei que um objeto tão pequeno pudesse causar tanto terror. Mas o que vivi nas semanas seguintes me mostrou que algumas heranças são melhor esquecidas. Meu nome é Eduardo, e sempre fui fascinado por antiguidades, uma paixão que herdei do meu avô. Ele era um colecionador fervoroso, especialmente de objetos com histórias curiosas. Quando ele faleceu, deixou-me sua coleção, e entre os itens estava o relógio de bolso do Conde de Ouro Preto, uma figura histórica da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial, sempre me pareceu um lugar mágico, repleto de histórias e segredos. O relógio era uma peça belíssima, com uma intrincada gravura na tampa e ponteiros de ouro que marcavam o tempo com precisão. No entanto, o que me chamou a atenção foi a inscrição no interior: Tempus fugit, mors veni, o tempo foge, a morte vem. Achei que era apenas uma citação dramática, mas logo descobri que significava muito mais. Logo após receber a coleção, decidi exibir o relógio na sala de estar da minha casa em Belo Horizonte, uma cidade próxima a Ouro Preto. Na primeira noite, fui acordado por um som que parecia um tic-tac frenético, seguido por um grito agudo que fez meu sangue gelar. Corri para a sala,
mas tudo estava aparentemente normal. Exceto pelo relógio, cujos ponteiros estavam parados exatamente às 3 horas. Nos dias seguintes, os eventos estranhos começaram a se multiplicar. Eu acordava no meio da noite com uma sensação de pavor, e o relógio sempre parava às 3 da manhã. Comecei a perceber que, cada vez que isso acontecia, algo ao meu redor mudava. Objetos que eu tinha certeza de que estavam em um lugar apareciam em outro, portas que eu trancava estavam abertas, e uma sombra sutil parecia se mover pelos cantos da minha visão. Uma noite, decidi ficar acordado até às 3, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Quando o relógio parou, ouvi passos pesados no corredor. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. A porta da sala rangeu ao abrir, e uma brisa gelada entrou, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Eu não estava sozinho. Luzes piscavam, e a sala parecia se estreitar ao meu redor. No reflexo da vidraça, vi uma figura alta, de aparência espectral, vestindo trajes antigos. Seus olhos vazios fixaram-se em mim, e um sorriso cruel surgiu em seu rosto. A figura se aproximou lentamente, e eu sentia como se minha vida estivesse sendo drenada. Foi então que ouvi um sussurro, claro como o dia: o tempo foge, a morte vem. Acordei no chão da sala, suando frio, sem saber se tudo aquilo havia sido um pesadelo ou uma alucinação. Mas o relógio estava lá, seus ponteiros imóveis às 3. Resolvi trancar o relógio em uma gaveta, na esperança de que os eventos cessassem. Porém, cada noite era um tormento. Eu ouvia o tic-tac mesmo com o relógio trancado, e a figura sombria não parava de me assombrar. Busquei a ajuda de um amigo, João, que era historiador e sabia muito sobre as lendas de Ouro Preto. Contei a ele sobre o relógio e os acontecimentos. Ele mencionou que o Conde de Ouro Preto era conhecido por suas práticas ocultas e que seu relógio de bolso era um artefato de poder, usado em rituais para controlar o tempo e a vida das pessoas. Desesperado, João sugeriu que devolvêssemos o relógio a Ouro Preto, talvez ao local onde ele fora originalmente usado. Decidi seguir o conselho dele e viajei até a cidade. A beleza de Ouro Preto, com suas igrejas barrocas e paisagens montanhosas, contrastava fortemente com o terror que eu estava vivendo. Fui até a antiga casa do conde, agora um museu. Falei com o curador, um homem idoso chamado Sr. Almeida, que parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Quando mostrei o relógio, ele recuou, seus olhos arregalados de medo. Esse relógio nunca deveria ter saído daqui, ele murmurou. Com a ajuda do Sr. Almeida, realizamos um ritual de devolução na casa do conde. Colocamos o relógio em um altar antigo, e ele recitou palavras em latim, enquanto eu observava, esperando que aquilo acabasse com meu tormento. Quando os ponteiros do relógio começaram a se mover novamente, senti uma onda de alívio. Voltei para Belo Horizonte, esperando que os pesadelos tivessem terminado. Por um tempo, parecia que sim. As noites voltaram a ser tranquilas, e eu comecei a acreditar que tudo havia terminado. No entanto, algumas semanas depois, acordei novamente ao som do tic-tac frenético. O relógio estava de volta na minha sala, seus ponteiros parados às 3 da manhã. Desde então, não sei mais o que fazer. O relógio parece estar ligado a mim de uma maneira que não consigo entender ou romper. Cada noite, os sussurros e as visões voltam, e sinto que algo está se aproximando, algo que não pode ser detido. E enquanto os ponteiros do relógio permanecerem parados às 3, sei que o tempo não está do meu lado. Toda vez que alguém olhava diretamente para a estátua do anjo na praça, uma tragédia acontecia. Eu mesmo não acreditava nessas histórias até o dia em que presenciei algo terrível. Era uma tarde nublada em Brasília. Estava passeando pelo setor de diversões sul, um local conhecido pela mistura de arte e cultura. A praça em si não parecia ter nada de especial, exceto pela grande estátua de um anjo esculpido em mármore branco.
O anjo tinha asas abertas e um olhar melancólico, quase como se estivesse chorando por dentro. O local estava vazio, exceto por mim e uma senhora que passava rapidamente, lançando um olhar nervoso para a estátua. Meu nome é Felipe, sou arquiteto e moro em Brasília há 10 anos. Gosto de explorar a cidade nos meus dias de folga, e aquele dia parecia perfeito para mais uma dessas aventuras. Essa estátua me intrigou desde a primeira vez que a vi. Parecia deslocada ali, como se não pertencesse àquele lugar. Ouvi rumores sobre ela, mas nunca dei muita importância. Até aquele momento. Enquanto eu a observava, notei algo estranho. Os olhos do anjo pareciam seguir meus movimentos. Primeiro pensei que era minha imaginação, mas a sensação persistia. Resolvi dar a volta na praça, observando o anjo de diferentes ângulos. Não importava onde eu estivesse, os olhos sempre pareciam fixos em mim. Continuei minha caminhada, tentando esquecer o desconforto, mas algo me puxava de volta à estátua. Então, ouvi um som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A praça estava deserta. A única coisa que me encarava era o anjo. Uma brisa fria passou por mim, fazendo-me estremecer. Eu decidi ir embora. Porém, à medida que me afastava, senti uma pressão no peito, como se algo ou alguém estivesse me puxando de volta. Parei e olhei novamente para a estátua. Dessa vez, os olhos do anjo pareciam mais vivos, quase humanos. De repente, ouvi um grito agonizante vindo de uma das ruas próximas. Corri na direção do som e encontrei um homem deitado no chão, contorcendo-se de dor. Seus olhos estavam arregalados, fixos no anjo. Chamei uma ambulância e tentei ajudá-lo, mas ele continuava a murmurar algo incoerente, com o olhar perdido. Quando a ambulância chegou, os paramédicos o levaram rapidamente, e eu fiquei ali, atordoado. Voltei para casa, mas aquela visão não saía da minha cabeça. Nos dias que se seguiram, comecei a investigar, de maneira discreta, se havia outros casos semelhantes. Não queria parecer um lunático, mas conversando com vizinhos e frequentadores da praça, soube de várias histórias de pessoas que tinham tido experiências perturbadoras após olhar para a estátua. Acidentes, mortes inexplicáveis, surtos de loucura. Todos tinham um ponto em comum: o anjo de mármore. Decidi passar mais tempo na praça, observando de longe. Queria entender o que estava acontecendo, mas sem chamar atenção. Vi várias pessoas passarem pela estátua, algumas ignorando-a completamente, outras lançando olhares furtivos e se afastando rapidamente. Uma jovem mulher, porém, parou bem em frente ao anjo e começou a chorar. Fui até ela, mas quando me aproximei, ela saiu correndo, deixando cair uma foto. Na foto, uma criança sorridente ao lado da estátua. Fiquei com a foto, tentando entender o que aquilo significava. Os dias passavam, e meu fascínio pelo anjo só crescia. À noite, sonhava com ele, os olhos vivos e acusadores, me seguindo onde quer que eu fosse. Comecei a evitar a praça, mas era como se algo me chamasse de volta. Meu trabalho sofreu, comecei a me afastar de amigos e família, e meu mundo começou a girar em torno daquela estátua. Uma noite, não consegui resistir. Voltei à praça, agora deserta e envolta em um silêncio sepulcral. A luz dos postes iluminava fracamente a estátua, criando sombras que pareciam dançar ao redor do anjo. Sentei-me em um banco, olhando fixamente para ele, esperando que algo acontecesse. E aconteceu. Os olhos do anjo brilharam em um tom vermelho vivo, e senti uma dor aguda na cabeça. Fechei os olhos, tentando bloquear a dor, mas imagens começaram a inundar minha mente. Eram vidas destruídas, gritos de terror, sangue. Quando abri os olhos, a praça estava cheia de sombras, formas indistintas que se moviam rapidamente ao meu redor. O anjo estava vivo, eu podia sentir. Sua presença era esmagadora, e a dor na minha cabeça só aumentava. Caí de joelhos, tentando me arrastar para longe, mas as sombras me cercavam. O anjo parecia crescer,
suas asas agora cobrindo o céu. Então, ouvi uma voz, fria e distante, sussurrando meu nome. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. As sombras se aproximaram, e a última coisa que vi foram os olhos vermelhos, queimando em minha alma. Acordei no hospital, sem lembrar como cheguei lá. Fui encontrado inconsciente na praça, e ninguém sabia explicar o que aconteceu. Minha família e amigos me olhavam com preocupação, mas não consegui falar sobre o anjo. As palavras não vinham, como se algo me impedisse de contar a verdade. Hoje, evito a praça. Mas a lembrança do anjo nunca me deixa. Ainda vejo seus olhos, sinto sua presença. Sei que ele está lá, esperando. E sei que, algum dia, voltarei para ele. Porque o anjo amaldiçoado de Brasília nunca deixa seus escolhidos escaparem. E eu, agora, sou parte de sua maldição. O vento gelado da Serra Gaúcha soprou com força quando abri o livro pela primeira vez. Senti um arrepio, mas era tarde demais para voltar atrás. Meu nome é Rafael, sou professor de história e sempre fui cético em relação a histórias de bruxas e feitiços. Mas tudo mudou quando encontrei aquele livro em uma loja de antiguidades em Gramado. Gramado é uma cidade turística, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e pelo clima europeu. A arquitetura charmosa e as luzes brilhantes das decorações de Natal atraem milhares de visitantes todos os anos. Mas, longe dos turistas, há um lado sombrio que poucos conhecem. E foi exatamente nesse lado sombrio que me deparei com o livro de feitiços da Bruxa de Gramado. A loja de antiguidades ficava em uma rua estreita, longe da movimentação dos turistas. A vitrine empoeirada exibia objetos antigos, mas foi um livro, com uma capa de couro desgastada e símbolos estranhos, que chamou minha atenção. Entrei na loja, e o cheiro de mofo e velharias me envolveu. O dono, um homem idoso com olhos penetrantes, me observava em silêncio enquanto eu folheava o livro. "Isso é real?" perguntei, tentando disfarçar o ceticismo. "Mais real do que você imagina", ele respondeu, com um sorriso enigmático. Comprei o livro, mais por curiosidade do que por crença. Quando cheguei em casa, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a ler. As páginas eram amarelas e quebradiças, escritas em uma língua que não reconheci. Havia desenhos de símbolos e figuras grotescas, que pareciam se mover quando eu piscava os olhos. Naquela noite, dormi mal, com sonhos perturbadores que pareciam reais demais. Acordei suando frio, o livro ainda aberto ao meu lado. Decidi deixá-lo de lado e continuar minha vida, mas algo me puxava de volta àquelas páginas. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas estranhas. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Sons estranhos ecoavam pela casa, mesmo quando eu estava sozinho. Tentei ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Voltei ao livro e tentei decifrar os textos. Encontrei um feitiço que parecia ser de proteção. Achei que não haveria mal em tentar. Segui as instruções, usando velas e ervas que comprei em uma loja esotérica. Quando terminei o ritual, senti uma presença na sala, algo que não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Tentei manter a calma, mas o medo era palpável. Aquela noite, os sonhos voltaram, mais vívidos e aterrorizantes. Sonhei com uma mulher, vestida com roupas antigas, que me observava de longe. Seus olhos eram negros como a noite, e seu rosto estava pálido e sem vida. Ela sussurrou algo que não consegui entender, mas acordei com o som de sua voz ainda ecoando em meus ouvidos. Comecei a pesquisar sobre a história de Gramado, tentando encontrar alguma conexão com o livro. Descobri que, no século XIX, uma mulher foi acusada de bruxaria e executada na cidade. Diziam que ela amaldiçoou todos aqueles que a condenaram e que seu espírito ainda vagava pelas montanhas, buscando vingança.
A cidade, que sempre me pareceu acolhedora, começou a parecer opressiva. Evitava sair de casa e, quando saía, sentia os olhares das pessoas sobre mim, como se soubessem do que eu estava fazendo. O livro parecia ter uma vida própria, e cada vez que o abria, novas páginas apareciam, cheias de feitiços e maldições. Um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, vi a mulher dos meus sonhos. Ela estava parada do outro lado da rua, me observando com aqueles olhos negros. Pisquei, e ela desapareceu. Voltei correndo para casa, o coração disparado. Decidi que era hora de me livrar do livro. Fui até a loja de antiguidades, mas o prédio estava abandonado, como se ninguém tivesse estado lá por anos. Desesperado, procurei o dono em toda parte, mas ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Resolvi queimar o livro, mas ele não pegava fogo. As chamas simplesmente dançavam ao redor, sem tocá-lo. Minha vida se tornou um pesadelo constante. Comecei a ver a mulher em todos os lugares, sempre à distância, mas sempre presente. A cada noite, os sonhos ficavam mais intensos, e eu acordava com marcas no corpo, como se tivesse sido arranhado. As pessoas ao meu redor começaram a notar minha mudança. Perdi peso, minhas olheiras se aprofundaram e a paranoia tomou conta de mim. Um amigo, preocupado, veio me visitar. Contei a ele a história do livro, mas ele riu, achando que era uma brincadeira. Deixei-o folhear o livro, e ele se assustou com as imagens grotescas. Quando ele saiu, percebi que tinha cometido um erro. Aquela noite, ele morreu em um acidente de carro, e a culpa me consumiu. Decidi deixar Gramado, mas a presença me seguiu. Não importava onde eu fosse, a mulher estava lá, à espreita. Cada noite era uma tortura, e o medo constante me consumia. O livro, agora, parecia ser parte de mim, impossível de se livrar. Então, um dia, acordei e ele tinha desaparecido. Procurei em toda parte, mas ele não estava mais lá. A sensação de alívio durou pouco, pois os sonhos continuaram, e a mulher ainda me seguia. Sei que o livro está em algum lugar, esperando para ser encontrado novamente.